Chegamos! Aê! Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo a gente Depende da hora, né? na Austrália e em todo... Por isso que é muito bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns. Você se encaixa onde você acha Aonde que você está. estiver, Exato. isso aí. Se estiver no Brasil, se estiver na Austrália, sejam muito bem-vindos. Esse é o Pod Gold. Estamos no ar. Esse é o nosso episódio de número 12, né? Não, perdi as contas. É o número 12. 13. Bom, Rodrigo Pastor, meu brother, Gabriel Sarmento. muito bom estar aqui com você mais uma vez. Pô. Né? Estamos com um convidado muito especial aqui. Convidado muito especial que trouxe presente pra gente. Exato. Cara. Olha isso, ó, um brinde, viu? Aqui, ó, um brinde. Antes de anunciar ele. Um brinde ao Júnior, Um brinde ao Júnior. que trouxe aí a cervejinha. Que os próximos convidados pensem nisso também. Exato. As coisas, Pode né, trazer cara? tudo, não precisa ser só cerveja, não. Pô, Traz uma camiseta pra mim, um boné, eu gosto de tudo, pode qualquer coisa. Brindar nosso patrocinador, a Gula Gourmet. Cara, Fala você dessa vez que eu tô não, bebendo aqui. Fala dessa vez, cara, o Gabriel, ele come todos os pães de queijo, cara. E aí, você pode ver no vídeo antes. É bom mesmo. Ele come todos os pães de queijo, a gente fica sem aqui, cara. O pessoal da produção tá sem, tá complicado. Muito bom, pão de queijo muito bom. Outra coisa, esse aqui é o de alho, né? Esse é o de alho. Esse é o de alho. E vai ter um novo, né, que ele vai lançar. Chocolate com pedacinho de... Não, é de chocolate, ele é o pão de queijo com pedacinho de chocolate. Então quem não... Ô, quer ir? Então, Pega antes do... Quem não pegou, pode Pega pegar. antes do Gabriel, cara. Porque o Porque Gabriel, senão vai acabar. Gabriel compra, Passa aí cara. as nossas redes sociais, pastor, por gentileza. Nossas redes sociais, quem puder cadastrar lá no Instagram. Cadastrar no Cadastrar, Instagram, não. o cara é Seguir no bancário. Instagram, né? Cadastrar, seguir no Instagram, PodGoldBR. No YouTube e no Spotify também, PodGoldBR. Cara, Dá pra ouvir no carro, em casa, Segue fazendo a- faxina. segue a gente lá, meu. Segue a gente lá. Então, E eu sei que você aí que fica vendo, não segue nem curte, eu sei que você vai lá, pesquisa, procura, vem e não segue. Deus tá vendo, tá? assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Deus tá vendo. Caraca, velho. Tá Mas bom? é isso aí. E passar também o Instagram aqui do Gula Gourmet, @gulagourmet.au. Então a galera que quiser saber um pouco mais, você quer que tenha no seu mercado, que tenha no seu restaurante, comércio. alguma coisa do tipo, ou na sua casa, quer comprar numa quantidade maneira, @gulagourmet.au. Tem de alho, tem de o tradicional e vai ter em breve aí o de chocolate. Chocolate, quero experimentar isso aí. Fechou então, né? Feito o serviço, estamos aqui com Júnior, nosso querido amigo. É Júnior Dabu. Isso. Júnior da boa. Vem da onde o seu sobrenome? Meu sobrenome é origem Middle East, né? Tipo, é libanês, árabe com libanês, turco com libanês. Turco com libanês. Pô, legal. Parece um pouco, Meu realmente. bisavô, Dabu. eles eram casados lá e Foram pro Brasil. foram pro Brasil fugindo da guerra e né, ficaram lá. Muita e gente foi pro Brasil fugindo da guerra, né? Foi. Mas eu não tenho muito contato não com essa... Até quando eu era mais novo, a gente tinha alguns tios e tudo mais que seguiam a tradição, né? De comida libanesa e tudo mais, mas Da cultura como um da todo. cultura, mas muito pouco. Acho que mais italiano, da parte dos outros avós e português, do que... É porque a cultura italiana e portuguesa ela é mais próxima da gente, né? É mais próxima da cultura ocidental como um todo. Ah, com certeza, né? Mas acho que todo mundo, né? Nessa época de guerra, muitas... são regiões diferentes, né? Então, acho que o pessoal, por exemplo, tem uma grande comunidade japonesa no Brasil, tem alemães, entendeu? Italianos, portugueses. Acho que... A sua é libanesa. A minha é libanesa. Libanesa. Você sabe que tem mais libanês no Brasil do que no Líbano? Sabia Como disso? assim? É. Sabia disso? Não sabia. Não? Você vai ter que explicar agora. cara. Então explica pra gente. Tem Tirou mais... essa informação do não, cu, não, trouxe aqui e jogou na mesa, pô. Vamos jogar no Google aqui pra você ver. E tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, cara. Não, eu não por entendi conta- porra Vou nenhuma, pegar velho. aqui pra você, porque você é um O cara... Líbano fechou. É, valeu. só tem 3 libaneses lá. Foi todo mundo O embora. delegado é padeiro e jornaleiro ao mesmo tempo, assim, cada dia é uma coisa. Não, Alguém só- invadiu e roubou tudo. Como assim, cara? Vou colocar Mas aqui, aí cara, pra você vai contar os descendentes, quem nasceu no Brasil Tudo. e, na verdade, Ó, a comunidade quase o libanesa triplo. no Brasil é quase o triplo da população do Líbano. 12 milhões de libaneses no Brasil e 4 milhões e meio no Líbano. sabia disso? Bom Eu saber, falo... né? Pô, Essa então, merda, então né? deve ser uma merda o Líbano, porque o Brasil Cara, tá o na bagulho merda e os caras estão lá. Mas os É, caras que estavam vive em guerra fodidos, né? também. em É, guerra. tem isso, né? Eu descobri isso que eu trabalhei numa casa de uma libanesa. E aí, quando eu falei que era do Brasil, ela ficou muito, né? Caralho, você é do Brasil? Não, ela não falou caralho, né? Mas ela falou, caralho, você é do Brasil e tal. E eu falei, sou. Ela falou, eu tenho muita gente da minha família lá. E aí ela me falou isso. E eu fiquei desacreditado, cara, que
tem 3 vezes mais. Cara, que loucura, eu nunca tinha visto essa informação. viu? Obrigado aí, porque Pô, pastor também é vivendo cultura, é né? Você acha que eu sou Você só o vê, quê? você pensa que ele Balada, só cara? fala merda e se embebeda? Ele também fala de vez em quando algumas Pois coisas é, boas. Quer ver? Pô, Caramba, cara. Fiquei surpreso. ficou surpreso? Também Obrigado, fiquei, cara. mano. Eu fiquei surpreso também, cara. Olha isso que da hora. Obrigado, viu, Júnior? Mais uma vez. Trouxe agradeço. a cervejinha aí pra aproveitar, gente. né? Dia de folga, é difícil. É folga conseguir uma. hoje? Já tem que aturar nós aqui falando. Consegui uma folga, Cara, falei, vou... Quantos dias sem folga? Putz, eu tava falando sério, é que a gente tá em reforma, né? Sim. No café. E aí, eu tô, nas minhas folgas, eu tô indo lá e fazendo alguma coisa. Então você não tá de folga, né? 21 Hoje- dias, assim. Mas hoje eu falei, não, vou fazer nada, vou ficar de boa. Daí Aí por isso que ele falou, então eu vou lá no podcast. lá. já vou levar uma cerveja. Tem nada já melhor pra fazer? pra relaxar, entendeu? Tem nada melhor pra fazer? Vou lá no podcast. A vida lá. de empreendedor é essa, né, cara? É não, muito trabalho e pouca folga, né? Tem que gostar. Não é Não é fácil, fácil, né? mas tem um lado bom, um lado ruim de tudo. no na final o vida, e resultado, quando sai positivo, é satisfatório, tem né? que, igual eu falei, tem gente que é muito confortável em né, trabalhar para alguém, seguir uma carreira, e Sim. tem gente que Que não quer consegue, empreender. que quer empreender, que tá né, a gente diz, tá no sangue, a pessoa quer Eu vou fazer a... Exato, vai de cada um. criar né? alguma coisa, produzir alguma coisa e... Eu vou fazer a vez do Gabriel. O Gabriel sempre faz essa pergunta, é o que eu vou fazer dessa vez, Gabriel. Antes da gente falar do seu business aqui, vamos falar do Dirceuzinho. Pequeno Juninho. Não, é Dirceuzinho, né? Dirceu. Na Porra, verdade, meu mas- nome é Dirceu. E eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Falecido. E todo mundo me conhece como Sim. Júnior, porque... Mais fácil, né? Era complicado, E, Era por e causa do aqui Dirceu Lopes, o jogador, seu nome? Cara, não? eu não sei. Naquela época, é engraçado, porque não é um nome... É um nome que todo mundo conhece, mas não é comum. Exato. Mas no passado tinha bastante. Tanto é que eu tenho tios, Bastante tenho tio-avô, que tem o nome. Tem uns... Na família tem uns 4. Uns 4 Dirceu. Tem uns 4. Eu tinha uma tia também, tia-avó, que chamava Dirce. E é um nome Não, antigo. Dirce ainda é mais comum, É um né? nome antigo. Então, como eu tinha esse mesmo nome do meu pai, aí sempre foi, né? Júnior. Eu conheço E aí- dois, o Dirceu Lopes e o Zé Dirceu. E aí, quando eu vim pra Austrália, então aí piorou, né? Porque o pessoal não entende, né? Não consegue falar de Sim. seu, então daí eu abandonei, né? Júnior Falei, facilita, né? Deixa, só uso mesmo legalmente quando eu preciso preencher Sim. alguma coisa, algum documento. Mas Porque fica Júnior como- é no mundo todo, né? Você sabia fica que era como Dirceu, Júnior. Gabriel? Eu não e sabia que era Eu descobri Dirceu. essa semana. Fica também. como Júnior, que é mais fácil. Se eu soubesse, eu tinha zoado antes, ué. Não, mas teve Dirceu na Copa, né? Na Copa de Teve. 82, teve jogador. O já, Dirceu Lopes era jogador. Então, mas eu não sei dizer da onde veio. Sim. Na verdade, era pra eu ter um outro nome. Era para eu ter. Acho que era. Minha mãe falou que era pra eu chamar Rafael, alguma coisa assim. Mas na época, o chefe do meu pai chamava Rafael. E aí meu Teu pai odiava o chefe. Diabo no pé. Não, daí meu pai achou que. Sabe aquele negócio de puxar saco e tal? Ele falou, sim. não, Imagina. vai falar que eu tô puxando o saco do chefe, não sei o quê. E aí. Certeza, né? Aí ficou aquela história, vamos dar o nome de Júnior, né? Que Sim. era o primeiro filho homem, daí ficou, né? E onde que o Dirceuzinho nasceu, cara? Onde que você Cara, eu veio? sou de São Paulo mesmo, capital, mas eu morei muito tempo no município de Taboão da Serra, que é Sim. bem encostadinho ali. Tipo, tem gente que acha até que é um bairro, porque é tão... Dizem que é meio barra pesada ali, né? Tá Cara, bom. Onde é- o Thiago é- Ventura O veio. Thiago Ventura, cara. Tem, acho que a Anitta morou lá também, tem o bastante Caio Castro gente, de viu? lá também. Tem bastante jogadores de futebol que saíram de lá, porque assim, é São Paulo, Taboão da Serra, Embu das Artes, né? Uhum. Então, assim, como tá bem colado, a gente tá colado ao Embu das Campo Artes Limpo é o também, Embu das né? Armas, né? Campo Limpo, Só chama Embu das Armas. Cara. É E- região leve, então, tranquila de São tem Paulo. bastante periferia Área ali. tranquila. Campo Limpo tá do lado, eu estudei muito tempo no Campo Limpo também, né? Capão Redondo ali perto. Então, tipo, claro que mesmo sendo né, tendo essa parte, tem também bairros que são um pouquinho melhores Capão e tudo Redondo mais. é, Então, é leve, é como tipo eu tava- Riachuelo também. eu tava bem perto do centro do Taboão, que é bem na divisa de São Paulo, é onde começa a BR-116 que vai pro sul, né? Uhum. Se você quiser ir para Paraná, Sim. quiser ir para o Rio Grande do Sul, você passa por ali, É né? porque muita gente não sabe, mas é bem coladinho ali, né? Bem, Regis Bittencourt, né? Então, assim, eu morava bem no comecinho, era a última, bem perto do último farol. Quase um assim. paranaense, né? Quase, não.
E eu cresci ali, cara. Cresci ali, molecão, jogando futebol, tudo. Né? Menino de rua mesmo, brincando, empinando pipa. Época boa, né? Podia brincar na rua, né, cara? Pô, Hoje em dia tá perigoso. Fui muito moleque mesmo de brincar na rua, fazer tudo. Fazer um monte de merda na rua. Fazia. Subia nos telhados, caía. Mas foi uma época que eu sinto falta. É uma assim, fase cara. que. Então, é uma época que dava pra fazer isso, né? Comparando Sim, com as crianças de hoje em dia, eu acho que o pessoal tá perdendo muito. Antigamente foi bem melhor. Viu? E mal ou bem, a criança hoje em dia não tem mais essa possibilidade no Brasil, né? De poder estar na condomínio rua. fechado ou... Porque se você tá na rua, você pode sofrer qualquer coisa. O mundo tá muito mais doentio hoje em dia, né? Do que era antigamente. É uma pena, né? Sim, exatamente. Mas aí você foi crescendo, adolescente, pegou... Aí eu... normal, né? Estudando ali, estudei em colégio adventista por um bom tempo. É chato demais, não? Não, muita cara, regra? É rigoroso, tem umas regrinhas assim, mas é legal, cara. Não pode cabelo grande. Tem isso, não podia usar brinco e tudo mais. E as meninas, maquiagem, nada. Tinha bastante coisa desse tipo assim, mas tem um lado bom. Hoje eu dou um pouco de valor, assim, pelo lado de disciplina, né? Entendeu? A gente né, cantava o hino toda semana, sabe? Tipo, culturalmente, tinha os estudos da Bíblia e tudo mais, assim. Aí tinha que ficar fazendo assim pra dar a distância entre você e o amiguinho. Eu não era do adventista, não, mas na minha escola eu lembro. Tinha um saco isso. Fazia fila e tudo mais. Na minha época de escola, acho que era uma vez por semana, né? Tipo isso. O adventista cantava todo dia ou não? Não, uma vez por semana. Uma vez por semana. Toda quarta-feira. Erguia a bandeira, é uma coisa tradicional mesmo. Mas eu não acho isso ruim, cara. Não, mas eu quando era criança eu achava um saco. Usava uniforme, né? Era melhor que tá na sala de aula, porra. Porra, velho. Eu preferia que tá na sala de aula. Pra mim era uma festa, velho, ficar no... Não, era um tinha esse lado, mas era um colégio como qualquer outro, entendeu? Não era tão caro quanto os colégios que hoje em dia, né? Tem uns colégios top de São Paulo e tudo mais. Então, tipo, por ser parte de uma igreja, acho que ajudas, eles não têm os fins lucrativos. Exatamente. Então, assim, era, lógico, você pagava mensalidade e tudo mais, mas era mais para manter bons professores, manter a qualidade das salas e tudo mais. Então, ter um laboratóriozinho, ter a quadra. Era legal, eu gostava, assim. Pra falar a verdade, eu gostei bastante. Aí eu saí dali, fui fazer... fiz o segundo grau num colégio grande de São Paulo. Consegui uma bolsa e fui estudar no Rio Branco, da Granja Viana. Era bem longe de casa. E fiquei 3 anos lá, um colégio bem mais forte. Sofri pra caramba para conseguir estudar, passar ali, porque eu vim de um colégio mais fraco, né? E aí eu entrei na faculdade, né? Que curso você fez? Fiz curso de engenharia elétrica, na FAAP. Entrei assim direto. E só que assim, logo que eu entrei na faculdade, eu não conseguia pagar. Era muito mais caro do que a gente imaginava e começou a aumentar muito, não tinha como pagar. Todo ano aumenta, né? Todo semestre, alguma coisa assim. E aí eu tinha 2 opções, ou trancar a faculdade, fazer alguma coisa, tentar, ou sair mesmo e tentar uma pública, uma USP da vida, alguma coisa assim. Ou ir para trabalhar, né? Trabalhar e tentar pagar a faculdade. E aí foi isso que eu fiz. Que é a parte mais complicada, né, cara? Estudar e trabalhar, né, velho? Você tá cansadão do... Quem já fez isso sabe o quão complicado trabalho, é complicado demais. Tem que ir pra escola, entra no trabalho 7 da manhã, 8 da manhã, sai 4, 5 da tarde, entra na faculdade às 7. Na é uma merda. realidade, tá bom, tem que pegar um ônibus e tudo mais, né? Você não consegue morar perto do seu trabalho. Em São Paulo é foda. Aí Você começou a trabalhar em qual? Então, daí eu descobri, na verdade, minha mãe descobriu, um dia eu tava em casa lá, e né, nessa época, assim, decidindo, bem comecinho da faculdade, como que eu ia pagar, como que a gente ia resolver essa situação. E aí minha mãe descobriu que eu podia dar aula. Nos colégios estaduais, porque falta professores, não sei hoje em dia eu não sei como tá. E faltava professores, principalmente de português e matemática. Sim. E aí ela descobriu que os alunos, né, os estudantes de matemática e engenharia para matemática e os estudantes de outras letras áreas, e qualquer coisa para português, podia dar aula, né?
você levava uns documentos e tudo mais. Eu, de primeiro achei que isso não procedesse, né? Não fosse verdade, mas daí a gente foi lá na delegacia de ensino e realmente era assim mesmo. Então Daí você foi professor já. Aí eu fui professor, fiquei Caramba. dando aula há 3 anos e meio. Qual que era? Era uma molecada? Comecei com assim... Você tinha quantos anos? Na época era... Cara, eu tinha 19. Caraca, Imagina, dando aula cara. pra molecada de quanto? Então, comecei com o pessoal, assim, criançada de 11, 12. Acho que foi isso, Nossa, deve ser muito irado, né? matemática, assim, que era o que eu, né, me dava melhor e tudo mais. E a gente tinha uma carga muito grande de matemática na faculdade, então, assim, era bem fácil. Sim. Mas como eu fiquei 3 anos e meio, depois as coisas foram caminhando, né? Eu comecei numa escola, depois eu peguei 2 escolas para completar as aulas e tudo mais, a minha carga, para fazer o horário, porque a faculdade também mudava, cada período era... às vezes um ano era de manhã, depois mudava para tarde, depois voltava para de manhã, então era meio confuso. E aí eu acabei voltando, no último ano eu dei aula para adultos já, à noite. Caramba. Cheguei a dar aula à noite para... Ainda bem que com 19 tu entrou pros de 11 e 12, porque se de 19 entra no terceiro ano, as garotas estão com 17, dá pra sair, dá pra namorar, filho. Mas Porque era complicado. na minha assim, escola eu isso tinha uma pressão aconteceu. grande Na minha nessa escola isso época. aconteceu. A garota pegou o namorado de física e namorou o cara. Mas tem, não Ué, sei, E o cara já era velhão já. existem várias Tem leis várias e tudo histórias, mais que na verdade não pode. Claro, né? é um absurdo Então, isso. Chinese wall, eu, né, eu, cara? eu era muito Barreira. pressionado por causa disso, porque existia um assédio muito grande, né? Eu era muito novinho, eu era bem mais novo que os outros professores, e principalmente para esse pessoal, quando eu estava dando aula era primeiro e segundo colegial na época, né? Tinha meninas mais velhas que eu. Acho que rola lá. toda aquela tara, né, mano? Você, tipo, nossa, era mais. professor, Era É o mais, fetiche é o da fetiche, pessoa, né? né? da mas acho pessoa. que era mais por isso que você falou. Tipo, Mais a tara, né? eu quero ficar com o professor, né? Então chama atenção, eu quero Sim. sair na frente das outras. Aquele e tudo site mais, que mas você entra lá tem muito nunca- isso, né? Que site, cara? Aquele site do X-Vídeos lá que você... Eu não entro em site não, tá maluco? Tô As ligado. ideias do cara. Tô Se você ligado, que é meu solteiro, Deus. rapaz, eu não sou solteiro, não. Então, mas aí, Nossa, foi isso. Daí eu dei aula, foi legal, cara. Gostei bastante. Eu era muito tímido Sim. e isso me ajudou muito, cara. desinibir, né? Putz, me No ajudou começo, muito. como é que foi pra dar aula sendo tímido? Putz, eu caí de paraquedas, né? Porque foi de um dia pra noite. 2 dias depois eu já tava... Quando eu liguei lá e falei com a diretora da primeira escola, ela falou, não, vem aqui pra gente conversar. Falei, tá bom, né? Vou conversar. Cheguei lá, conversei com ela, a conversa demorou meia hora. Ah, você tem esse documento? Tem esse. Você consegue na faculdade? Consigo. Você tá estudando? Tô estudando. Tá. Então tá bom. Se você quiser, pode começar. Aí eu Agora. falei, tá, então... Caralho. então Tipo aqui agora, na Gold Coast, Não, mas tá foi bem ligado? assim mesmo. Aí amanhã eu começo, né? Vou preparar psicologicamente. Não, pode subir agora que daí você assina o ponto aqui, mesmo depois publicam no Diário Oficial. Peraí, mas como que você ia começar agora? Tinham alunos esperando sem professor? Sim, o que aconteceu na escola foi... Tava sem, hein? Nossa, O professor de matemática, era meio do ano. O professor de matemática, ele foi promovido e virou coordenador. E aí não conseguiram ninguém, porque era muito periferia. Sim. Era um colégiozinho no Embu das Artes, que putz, num lugar bem pobre, assim, bem ruim. E acho que não atraía, entendeu? Não tinha mesmo. Ninguém Sim, que Imagina que que foda, a preencheu, criançada cara. lá esperando, horário vago, não tem Tinha- professor. era Eles ficavam aula com professor- de Janela, né? Janela. que falava, professor Aula de- substituto tinha. E aí é o professor substituto que ficava dando aula, né? Sim. Mas ele não tá lá pra isso. Aula Ele de tá lá janela. pra cobrir uma falta, Aham. alguma coisa assim, que acontece normal, né? Todos, sei lá não, quantos claro. professores tinham. E a criançada tava sem aula, já fazia 6 meses praticamente. Caramba. Então o diretor falou, pelo amor de Deus, Vai começa agora. aí, vai agora, se dá. E é um trabalho bem mais difícil do que você pegar, por exemplo, uma escola particular, que as crianças já estão vindo ali de um Sim. acompanhamento, Pode beber, que às vezes você vai pegar uma criança que ela não teve a oportunidade de estudar Sim. tanto quanto uma criança da escola particular. Então acredito que o trabalho do professor deve ser bem mais difícil, Sim, né? sim. E eu não tinha experiência, né? Então, Sim. assim, mas assim, eu falei, vamos lá, né? Você se Tem que jogou fazer. mesmo, né, cara? Sim, Que da sim. hora. Aí eu comecei, né? segue Muita o treta? livro. Deu muita treta? Não. Criançada mais velha arrumando tumulto? Não, porque era uma escola que só tinha até a 8ª série. Então Sim. era bem criançada mesmo, né? Então
os primeiros 6 meses foram um pouco complicados, daí terminou o ano. Aí quando começou o outro ano eu já estava mais confortável com a situação. Então, tipo, os outros professores... Tinha umas professoras novas que estavam estudando ainda. Então, tipo, elas me ajudaram bastante também, né? Com essa questão. Porque você saber né? Tipo, você saber tal, matemática. Agora você saber ensinar. A didática, ter a didática é foda. É complicado, ensinar cara, o caminho, porque você tem metade da sala que consegue até acompanhar alguma coisa e metade que parou no tempo, né? E nessa época, foi a época que os governos começaram a fazer aquela política de não reprovação. E para mostrar para o mundo que o Brasil não tinha analfabeto e tudo mais. Então, assim, existia um conflito lá dentro, mesmo entre os professores, porque o professor ele vinha de um negócio que, tipo, o aluno não está capaz de passar para outra série. Mas não podia reprovar. Exato. Ele via que é pra o escola. seu nome, né? Até hoje Você não que tá ensinando ali. Eu nem entendo, cara, por que os caras fizeram isso, cara. Foi muita sacanagem isso aí. Porque tinha pessoas, cara, que chegavam política, oitava... né, cara? Não, Política. então, mas o cara chegava no último ano e não sabia ler e escrever, porra. Isso acontece muito, cara. Tem gente que faz faculdade, que não consegue escrever bem. Eu até falei no nosso primeiro episódio, trocando ideia, daquele caso da menina que foi escrever um cheque. Faculdade de jornalismo, agora tu escreveu 60 errado. Então, assim, a base no Brasil, ela, infelizmente, ainda é um pouco precária. Tem que dar uma melhorada. Mas é assustador o que ele tá falando, né? Os caras nessa época aí estavam colocando qualquer pessoa, assim, tipo, vem cá, você sabe? Então vem cá. Só reprovava mesmo... Né? Qualquer pessoa, assim, mas... Olha, só reprovava quem não ia na aula. E mesmo assim, existia uma pressão sobre os pais aí. Se o menino não tivesse ido na aula... podia dar até cadeia pros pais. Que realidade terrível, então, né? Assim, o pai forçava o filho para ir pra escola. E, cara, tinha muita gente que ia pra escola só para comer merenda também, viu? Porque não tinha comida em casa e era complicado, porque você chegava lá e falava, pô, diretora, eu preciso de um livro, preciso disso, preciso de... E ela falava, gente, com o dinheiro que eu ganho do governo... Ou eu compro merenda, ou eu compro o livro e reformo a escola. O que vocês acham que eu faço? Cara, porque se não tiver merenda, vai dar um caos total. Eu não consigo dormir sabendo que uma criança não tem o que comer, entendeu? Então, eu faço a refeição aqui, eles comem bem. Pelo menos isso, né? Porque se o cara não come, cara, ele já nem aprende, né, meu? Ele não tem condições de fazer nada com fome, cara. Nada. Mas assim, essa foi a primeira escola. Daí teve escolas que estavam um pouco melhores, situação, ficavam um pouco mais centralizadas, entendeu? Então você encarou Você ficou por quanto tempo? 3 anos e meio foi até o último ano da faculdade. Mais lá, cara. E aí depois, no último ano de faculdade, acabou que eu precisava fazer estágio, né? Porque senão você sai da faculdade sem estágio é complicado. E aí foi quando eu assim, até ganhava bem, porque comparado com meus amigos que faziam estágio, eu tinha um salário de professor, que para um pai de família, de repente, não era suficiente, mas para mim, que era um estudante, né? Eu morava com meus pais, eu acabava que era um dinheiro bom, sobrava, sabe? Eu da minha sala de faculdade era o que ganhava melhor. Sim. E aí eu tive que largar para fazer estágio, né? Daí fui fazer estágio em engenharia, fiquei um ano, né? Fazendo estágio, consegui rápido. O dinheiro todo acabou, aí exatamente. Aí comecei a ganhar mal. Terminei a faculdade devendo por causa disso, o último ano. Mas daí fui efetivado e aí corri atrás, né? Aí paguei a faculdade, terminei, né? Fiz lá um acordo, eu paguei. Foi efetivado nessa empresa de engenharia? De engenharia, Trabalhava com software de restaurante, hotel e... Foi aí que começou a história com restaurante, com hotel, porque eu foi a primeira faísca ali pra você. Foi o primeiro contato que eu tive, né? Meu pai tentou ter um negócio, assim, uma casa de pescas e animais e coisas de ração, né? E não deu certo. A gente era criança, a gente tentou ajudar, sabe? Aquela coisa de trabalhar com o pai. Sim. E eu tive essa experiência, né? De business que não deu certo. A minha mãe sempre... conseguiu levar a casa com o trabalho dela e aí apareceu essa oportunidade, né? A gente, vamos lá, né? Vamos fazer o que tiver que fazer. Aí eu me formei, comecei a trabalhar, fiquei uns 3, 4 anos trabalhando nessa empresa e aí a empresa não estava indo muito bem e aí eu precisava aprender inglês.
que eu sempre fui mal de inglês, né, na vida, assim, tipo, na escola, e aí eu precisava aprender inglês, e aí eu decidi que eu tentei mudar de emprego. Na verdade, foi assim, eu tentei arrumar um emprego melhor e eu perdi algumas oportunidades por causa do inglês. Eu quase entrei num banco chinês, eu quase entrei na Johnson & Johnson, eu quase entrei na Skynet. Empresas enormes, né? Eu quase entrei na ABB, Tudo por conta uma do empresa inglês. Gigante, por causa do inglês. Sim. Entendeu? Porque o inglês sempre chega lá na hora, você tem que lidar com manuais, com isso, falar com o pessoal de fora, não sei o que, às vezes viajar pra fora. Eu, cara, não sabia nada, não sabia nem o básico, Sim. entendeu? E aí comecei a estudar, né? Falei, não, vou me matricular, vou começar a estudar, mas, pô, você não aprende, né? Não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. Aí eu comecei a guardar dinheiro e falei, ó, a empresa não tá boa. Não sei o quê, vou guardar dinheiro, a hora que der eu vou fazer um intercâmbio aí, né? Ficar uns 6 meses fora, 1 ano, aprender inglês, aí eu volto, vou ter uma oportunidade melhor. Essa foi a ideia da época. E aí que a Austrália começou a surgir no cenário, Você né? já tinha alguém aqui já? Alguma referência assim? Não, assim, eu teve um amigo meu da faculdade. Vou pegar outra cervejinha ali pra gente. Pô, Gabriel, você vai fazer essa, cara? Olha. Não se acostuma não, hein? Porra, Acostuma não. Aí sim, hein? Aí sim. Teve um amigo meu da faculdade. Você quer água também, mano? Ah, Pô, pode ser, pô, pode isso ser. Vai molhando o bico nos dois. Eu gosto de misturar, cara. Balance. Balance. Cerveja, água. É isso. Ai, caralho. Tinha um amigo seu na faculdade? Então, teve um amigo meu na faculdade que ele trancou o último ano, né? Ele passou pro 5º e trancou. E aí ele ficou 1 ano aqui na Austrália. E aí, quando você tá na faculdade, como era engenharia eletrônica, né? Era só minha turma. Então, assim, a partir do 3º ano, era sempre a mesma, né? Você tava com os mesmos amigos, né? Então, não mudava, assim. Às vezes vinha um fazer uma matéria de DP, alguma coisa assim. Então, era sempre o mesmo pessoal. Era a mesma turma. Era a mesma turma. E aí esse cara voltou e como ele era 1 ano na frente, ele caiu na nossa sala pro último ano com todas as matérias. Então, ele tinha voltado da Austrália e foi legal, cara. Tipo, pô, ele voltou contando várias histórias, as fotos e tudo mais. Ele morou basicamente em Sydney. Mas ele foi pra Tailândia, ele viajou a Austrália, passou. Foi um negócio que a gente passou a pensar assim, cara, vamos. Até uns outros amigos, assim, conversando, pô, vamos pra Austrália, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, cada um já tinha um trabalho, aí namorada, às vezes, daí acontece que não vai, né? Não acontece. Acabou não acontecendo de momento. Mas ficou lá, guardadinho, né? Tipo, a Austrália é um lugar. Você já ficou... ficou guardado, assim. Ficou guardado. E aí depois, quando... evoluiu, né? Tipo, quando eu me formei, fiquei lá um tempo e aconteceu essa história de não conseguir os empregos e, né, faltando inglês e tudo mais. Como faltou essa... eu precisava, né, evoluir, vamos dizer assim, na carreira, né? Porque eu tinha escolhido engenharia pensando em ser engenheiro, lógico, né? E aí eu comecei a cogitar de volta à Austrália. Isso a fazer um intercâmbio. Sim. E aí comecei a considerar, né, quais são as opções. Então, é o que todo mundo pensa, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda. Irlanda eu nem cogitei na época, mas como eu sabia que eu precisava trabalhar, eu tinha que colocar isso em pauta, né? Tipo, eu tenho que pensar que eu tenho que ir para um lugar onde eu posso trabalhar. Claro. Não tem ninguém para me bancar, né? Todo mundo pensa, né? Porque como que vai para os Estados Unidos? Não tem como, né? Lá Ou você pode até estudar, mas não dá. Ilegal, Tecnicamente não dá pra trabalhar. Ilegalmente. Sim. Acho que é só Austrália e Irlanda. Austrália, Irlanda e Canadá. Que abre pra trabalhar. Canadá também. Mas daí você pega pro frio, né, mano? Canadá, Irlanda, frio da foi isso que me barrou, assim. Porque daí eu falei, putz, Canadá não dá. E aí uma coisa que me atraiu na Austrália foi o surf. Tu já surfava no Brasil? Eu já surfava, eu era... Assim, só que eu nunca tive casa na praia, então assim, eu ia de vez em quando. Surfava ali no Tietê. E aí eu nunca fiz uma sequência e tudo mais, mas sempre quis aprender mesmo e surfar e tudo mais. O Taboão é perto do Tietê ou do Pinheiros ali? Mais perto do Pinheiros. Mais perto do Pinheiros, pior ainda. Se for reto ali, dá no Shopping Eldorado, né? E aí eu comecei a pensar nisso,
Só que aí o que aconteceu? Foi as eleições onde o Lula ganhou a primeira vez. 2002, Então, né? 2002, assim, quando chegou perto ali, e eu comecei a ver, eu tava já guardando dinheiro, já tinha decidido que eu ia pra Austrália, vendo tudo, começando a ver os cursos. Brasil campeão do mundo. E aí, 2002. putz, o dólar foi lá em cima, né? Naquela época, o dólar foi lá em cima. Eu falei, bom, não tem o que fazer, tem que esperar, né? E continuei trabalhando, guardando Então dinheiro. você ficou vivendo e sempre Vivendo. pensando, Mano, aí cara, eu, Austrália, não fazia nada. Tudo era pensando na Austrália. Não gastava. Você A levou balada que eu fazia era pra não gastar. Quanto tempo você ficou nesse limo aí? Putz, até que não demorou tanto, porque o Lula ganhou, assumiu, que foi meio que o pré-eleição ali, que ele tava na frente das... O primeiro ano dele, ele fez um bom trabalho ali no Brasil, que deu um par, né? É que eu acho que é muita especulação, Sim. né, nesse mercado. E aí fica aquela coisa, É que todo mundo puta, tá será feliz que ele querendo vai? mudança, né? O que ele vai fazer? E o Sim. mercado aí especula muito, o dólar vai lá em cima. Mas daí quando ele Ele assumiu... ganhou muita moral também nos outros países, com outros governantes longo- e tal. Foi ganhando moral, isso foi melhorando. Mas acho que no primeiro ano, quando perceberam que ele não ia mexer porque o real tinha sido uma coisa de sucesso, né? Exato. E aí, tipo, tinha um medo que ele mexesse com aquilo. E aí ele não mexeu. E aí falou, opa, Então tá de boa. Tá de boa. Brasil E aí tá o dólar, segura, o dólar começou a despencar, Sim. assim, absurdamente. E aí chegou num nível, acho que eu nunca vi tão baixo, assim. Eu lembro que quando eu falei, não, agora dá, e o dólar continuou caindo ainda, eu falei, pô, melhor ainda, né? Vou pra lá com um pouco mais de dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que eu cheguei a comprar dólar a 1,60, Minha nossa 1,65. senhora. Quanto que era a gasolina? 17 anos você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, 17 tava anos. 69 centavos. Caraca! Agora tá 1,60. 1,60 aqui. 1,60. Era 69 Mas é por causa daquele centavos. problema que deu lá naquele canal, deu uma aumentada no preço da gasolina. Pode É ser. do barco, né? Tem um barco travado no Já, canal. parece que já Tiraram? saiu, já saiu. Mas o barril aumentou muito do petróleo por conta do canal de Giesa, eu acho que é. Que daí tem que dar volta, né? Suez, né? Suez. Suez. Isso aí. Obrigado, Aninha. E aí, foi isso, né, cara? Aí eu comecei e aí eu escolhi escola e tal, aí tem que escolher o lugar, né? Tá, pra onde eu vou. Aí teve... Tu viu por agência isso? Cara, naquela Porque época... tinha pouco, né? Naquela época tinha pouco. E aí eu... 17 anos atrás, hein? Tinha tido a Olimpíadas de Sydney, né, em 2000. Isso. E isso era Pegar o último 2002, 2003. Eu cheguei aqui em junho de 2003. Então, teve uma feira, cara, num hotel em São Paulo. Não esqueço que teve essa feira sobre coisas da Austrália. E aí eu e um amigo meu, a gente foi nessa feira tal, e conversamos com... E aí eu cheguei numa agência. Chamava IDP, eu acho que era, alguma coisa assim. Eles tinham um escritório perto da Paulista. Nem tem mais. E, putz, nem sei se existe ainda. E aí eu fui lá visitar eles, tudo, e eles me ajudaram, né? Daí eles me indicaram a Câmara do Comércio Brasil-Austrália para fazer a documentação e não tinha muita informação nessa época, não era tão fácil quanto hoje em dia, mas Então o que te despertou foi o seu amigo e aí você... foi meu amigo. E aí eu tive quando eu trabalhava nessa empresa de engenharia, eu tinha um outro amigo que é da mesma sala que eu pus ele na empresa para trabalhar junto, a gente trabalhou. E quando a gente decidiu que a empresa não estava dando certo, que, né, não ia virar, ele falou, pô, eu vou também. Ele falou, eu vou também. Ele era dessa turma. E aí eu falei, beleza, vamos aí então, né? Só que ele acabou indo 6 meses antes, vindo 6 meses antes, né? Então ele veio no começo do ano, o dólar ainda estava um pouquinho mais alto, eu ainda esperei por alguns detalhes, assim. Só que ele ficou em Sunshine, e aí eu decidi vir para Gold Coast, né? Então você já chegou em Gold? Cheguei em Gold. Caraca, Sempre morei em Gold. 17 anos morei em Gold todo esse tempo. Cheguei aqui. 17 anos é muito tempo, cara. 17 anos. O Q1 aqui, o Skypoint já tinha? Já não tinha, né? Quando ele chegou era tudo mato. Era igual a Barra da Tijuca no Rio, nos anos 70. Só mato. Assim, não, né? Tem gente que chegou mais antes que eu. A Luciana aqui chegou antes que eu. Não, sim. O Júnior é tão velho que ele pisou no barro do dilúvio. Olha isso. Não foi... Era diferente, cara. A Gold Coast era menor. A Gold Coast era menor. Filha da puta, Gabriel. Sério? A Gold Coast era bem menor. Sim. Tipo, hoje a galera trabalha em Burley, trabalha em Palm Beach, trabalha em... Mas antes era só aqui. Não, naquela época era Broad Beach, Surfers, que você arrumava um empreguinho e... Já era.
Era ali, cara. Era mais difícil, né? Mais difícil, Não tinha esse de prédio que tem agora. Não. Como é que foi o teu começo aqui? Aqui em Surface já tinha, Sim. mas mais pra lá era menos, né? Era Sim. menos. E como é que era o teu começo aqui? Eu lembro que eu já vi fotos Não de tinha surfers Uber, antigas, já existia Melbourne, já existia Já existia Beer Garden. Melbourne. Eu já trabalhei tinha no tudo Melbourne. isso. Trabalhei no Melbourne. Trabalhou no Melbourne? Trabalhei. De bartender? 6 meses. Não, de shoe-washer, né? Kitchen hand. Cara, porque ó, há 17 anos atrás não tinha Uber Eats, mano. Porque Não, hoje é só tinha, Uber Eats. Não tinha nada. Não tinha. Não, era... Delivery era basicamente Domino's. Você ligava lá e fazia o pedido. Eu e trabalhei na Domino's. E aí, normalmente você podia trabalhar com o seu carro. Então, quem tinha um pouquinho mais, comprava um carrinho e ia trabalhar de delivery nessas pizzarias, né? Sim. Tinha Pizza Hut. Não sei nem se existe ainda, mas ainda, tem. Tem aqui Mas em Southport, o tem. pessoal algumas fazia aí. entrega e os restaurantes, né? Basicamente, os restaurantes de surfers e Broad Beach. Broad Beach era um pouquinho melhor, porque era Seu mais... primeiro emprego, então, foi dish? Foi. Tu chegou aqui pra estudar inglês e tal. Cheguei aqui para estudar inglês, fiquei 6 meses, já vim com curso de 4 ou 5 meses. Estudou? Você lembra? A escola faliu, cara. Ela era aqui na Kevil ali. Esse filho da mãe zoou que você chegou aqui É. no bairro da água do dilúvio. Mano, Cara, 17 escola- anos é muito tempo, brother. Não tinha escola aí. Era Não, a escola dele. Não, tinha. Pô, a Bond já existia. Tinha uma Que escola zoeira. aqui em cima do Melbas, ali do lado do Melbas tinha Tinha uma escola ali também. E eu estudei numa que era na Kevil. Talvez hoje seja uma outra escola, que eu não sei Sim. o nome, mas era em cima... Vocês chegaram a conhecer a Shooters? Sim, Ah, sim. Então, do outro lado da rua, um predinho que tem ali. Um pouquinho mais pra Entendi. esquerda. Gold ali. Coast Learning Center tem ali. Essa daí mesmo. Era aí. Então, é uma Deve outra ter mudado escola de hoje, nome, só então. mudou de nome. Essa escola parece que faliu. Eles tinham umas 5 escolas. Uma aqui, uma em Austrália, Sydney, então. uma em Perth, uma acho que Sim. em Melbourne, provavelmente. Aí tu pegou 6 meses de inglês lá. Foi isso. Daí, estudei, cheguei, né? Estudei, me foquei mesmo. Pô, preciso aprender inglês, né? E aí eu vim com essa ideia de ficar 1 ano. Se eu ficar, né? Tipo, vou lá pra ficar pelo menos 1 ano, aprendo inglês, dou uma E volta pra conhecida e volto, né? As empresas que tinham tomado os não. Só que você já vem com aquele sentimento assim, putz, se eu for o que eu acho que vai ser, cara, vai ser difícil eu voltar, entendeu? Tudo Sabe, você vê funcionando. Daí, cara, você chega aqui, vê essa estrutura, vê tudo, país organizado, limpinho, sabe? Aí comecei a trabalhar de kitchen hand, dishwasher, e o dinheiro sobrava mais do que como engenheiro. E aí eu falei, pô, meu, se eu Você lavando louça. Então, só pra galera entender, né? O dishwasher é o lavador de louça. lavador aqui, de né? louça, o pessoal às vezes Comecei a eles trabalhar dão no brasileiro, Valentinos, existe até hoje, né? Valentinos em Broad Valentinos, lá em Beach. Broad Sim, Beach. conheço. Existe até hoje, restaurante italiano. Comecei ali e trabalhei uns 6 meses ali, bem pesado. E só que ganhava, assim, né? Tipo, vivia bem, pagava meu aluguel, sobrava o dinheirinho e tal, comprava as coisas, comprei prancha, aí comecei a surfar e não sei o quê. E aí eu falei, aí a coisa mudou. Porque daí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, já que eu tô aqui, já que eu tô preparando, né? Já aprendi o inglês, quem sabe se eu batalhar para pegar a residência, eu pego a residência e depois eu decido o que eu vou fazer. Então aí, nesse meio do caminho, eu comecei a olhar um Faz outro sentido, horizonte. né? Faz sentido total. Comecei a olhar, tipo, como é que eu vou ficar na Austrália para depois escolher o meu futuro. Sim. E aí que começou a história de que... E aí, como a gente já estava nos restaurantes, né? A gente via que faltava chefe. Entendeu? Porque eles estavam desesperados. Chegava a alta temporada e não tem chefe, não tem chefe. Você abriu o jornal... Assim ainda, viu? Você abriu o jornal, era chefe. Tipo, tinha muitos anúncios Sim. no jornal e tal. E aí eu falei... E aí tinha o curso de chefe. Mas eu era engenheiro, né? Eu poderia optar por conseguir através da engenharia. Então eu cheguei a olhar os papéis, como aplicar e tudo mais, mas naquela época não tinha tanto brasileiro como tinha hoje. Hoje você encontra... Você chutar uma moita, sai 5 brasileiros e 3 são chefe. Os 3 são chefe, então os 3 estão com a roupa de chefe. Aquela época eu não encontrava. Hoje tem engenheiros, tem amigos engenheiros que aqui poderiam me ajudar a conseguir e tudo mais. E aí, naquela época não tinha, né? Então você vai com o que você tem. O que tem, né? E aí, tinha uns... E aí, assim, não tinha nenhum chefe que estava no processo, mas tinha pessoas já estudando. O Marcelo mesmo, da Gula, era um deles. Ah, é? A gente é da mesma época, então...
ele que também começou o curso de chefe na mesma época. Não foi a mesma escola, mas... Pode beber, viu, Júnior? Mas eu tô bebendo. Vai beber, cara. E aí aproveita ele... que você está de off, velho. E aí ele... Eu tenho que dirigir depois, né? Então, Não, mas você pode tomar 2. E aí, bom, curso de chefe. Vamos fazer curso de chefe, porque chefe dá a residência e a gente faz curso de chefe. Então, foi aí que começou, né? Aí foi aí que surgiu a história do chefe. E tu já gostava ou tu aprendeu a isso gostar? que eu ia falar, cara. Você já era da cozinha? Você se apaixonou depois? Assim, um pouco dos dois, cara. Eu sempre gostei de cozinhar, de fazer alguma coisa, né, na cozinha, mas nunca pensei em ser chefe no Brasil. Naquela época, né, não existia Masterchef, né? Não era uma profissão legal, né? Não tinha um jacan, né? Não tinha, né? Então, assim, mas era legal você cozinhar, saber fazer alguma coisa em casa. Então, de vez em quando eu brincava. Chefe era só aquelas tia da merenda, né? Eu gostava de fazer alguma coisa, sabe? Mas era mais uma brincadeira, né? E aqui a Gold Coast é um lugar turístico, né? Para quem não conhece, para quem tá assistindo e não conhece, é um lugar turístico. Sim. Então, respira o turismo. Então, hotéis, restaurantes, bares, entendeu? Casa noturna. Então, assim, era nisso que você tinha que focar. E eu decidi que eu ia ficar aqui. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro na mesma empresa, com o mesmo software que eu trabalhava no Brasil, só que eu tinha que mudar para Melbourne. Eu cheguei a receber a proposta. Entendeu? E de repente Isso com quanto tempo aqui? Isso tava 1 ano aqui, mais ou menos. 1 ano aqui? Antigamente as oportunidades apareciam mais facilmente do que hoje, né, pra galera. Porque tinha menos gente, menos gringos, que a gente é gringo aqui. Né? Mas a acho gente que é o gringo. Cara, tem os dois lados. Ao mesmo tempo, aqui também criam-se muitas empresas novas por estar mais desenvolvido do que era antigamente. Eu acho que hoje em dia tá mais difícil de conseguir a residência, mas ao mesmo tempo o cara chega já trabalhando, né? Não, isso é um fato. Qualquer coisa dá pra descer do avião já. Entendeu? Já, dishwasher, Uber, entendeu? Não tinha essa. Era um pouco mais complicado. Tanto é que eu conheço pessoas que voltaram porque não conseguiram emprego na época, assim, não tiveram oportunidade. Então, acabou o dinheiro, o cara teve Até que voltar, porque aqui, hoje em dia, se o cara chegar com a mão na frente e outra atrás, mas se ele tiver uma bicicleta, ele faz um Uber. Exatamente. Então, assim, hoje tem esse lado mais fácil, mas o processo da residência é um pouco mais complicado. Sim. Mas oportunidades tem aí, cara. Isso a gente conversa aí, né, vê que conhece muitas histórias. E qual que foi assim, hoje você tem um restaurante, tem um café, que, né, todo mundo conhece, mas e aí, você... Cara, as já coisas... começou nisso ou não? Não, então, as coisas foram acontecendo, cara. Aí foram acontecendo e aí, tipo assim, eu fiquei um tempo... aí eu fiz o curso de chefe, peguei a residência, trabalhei, né? Aí trabalhei... tudo. Você pegou ela por conta de um sponsorado de... Não precisava de sponsor, não né? precisava. Era pelo skill. Não, era skills direto. Então você Maravilha. Formava... E pegava aplicava era direto. Maravilha. Não tinha graduate. Nem tinha Não, graduate, você Já aplicava diretão. skills visa direto. No último dia do curso de chefe, eu já apliquei naquele dia. Tirei férias, passei 1 mês em Bali, voltei, aí entrei num bridging visa até sair, que aí normal, existe um processo. Sim. Naquela época demorou acho que uns 6, 7 meses. E Caramba, aí saiu a do residência caralho, direto. cara, bem legal. Então, eu cheguei em 2003, meio de 2003, acho que foi abril, mais ou menos abril, assim, de 2006, eu peguei o visto. Então, se tu quisesse só fazer o curso e não virar chefe, você poderia. Faz o curso, aplica e foda-se depois. Na época, até a minha turma, assim, quem conseguiu era assim, você nem precisava. Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas se formavam e aí iam trabalhar com outra coisa. E a ideia de dar o visto de chefe como skills... Pra trabalhar com o que você se formou. Exatamente. E aí começou as regras para a pessoa não poder sair, entendeu? E daí começou, tipo, o cara tinha que ter 900 horas para poder aplicar. Sim. E depois tinha que ficar 1 ano, 2 anos trabalhando. Não fazia sentido, né? O cara dar o visto para você ser chefe, porque eles estão precisando de chefe e você não era chefe. Você chegou a trabalhar de chefe em muitos restaurantes aqui? Sim. Trabalhei. Então, daí eu trabalhei... você já não foi direto abrir seu negócio? Não. Daí eu trabalhei muito tempo no cassino, que hoje chama Star, né? Antes era Jupiter's. Trabalhei por muito tempo lá, cara. Fiquei, acho que eu trabalhei 5 anos, depois eu saí, depois eu trabalhei mais 5. Trabalhei no Marriott, trabalhei em surf club, trabalhei em... Cara, tudo que é restaurante italiano, restaurante... Aprendeu pra pizzaria, caramba. Em Main Beach, aqui. Trabalhei tudo, cara. Tudo que você imaginar. Aprendeu a fazer cada prato inacreditável. Sim. Aí, tipo, trabalhei em function, daí fiz casamento...
Aí, tipo, fazia por fora um pouquinho, né? Pagava bem, fazia umas functions com uma empresa, o cara dava van pra mim, eu ia lá no casamento, na casa da pessoa, fazia lá as coisas. Tipo, já tinha um prep feito antes, mas chegava lá e só fazia o que tinha que fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu tive experiência de todos os lados. E já era residente, então. Já era residente, Porra, que caralho, né, velho? Da hora. E aí tentei sair do chefe algumas vezes. Foi aí que começou o lado empreendedor, porque quando eu tentei sair de chefe, você começa a pensar, pô, o que eu posso fazer? Sim. E aí você começa a ver que um aqui tá abrindo um negócio, o outro tá ali. Mas nesse tempo que você tava de chefe, já com a sua residência, como é que tava aquela tua cabeça do pensamento de anos atrás de, eu vou tirar minha residência e talvez eu volte pro Brasil com a residência? Já tinha esquecido essa história. Já tava com lifestyle na veia, porque daí você começa a ver que o Brasil, aquela época, estagnou e não evoluía. Porque, lógico, eu tirava férias, ia pro Brasil, meu irmão casou, fui lá. Então, tipo, você voltava, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos. E aí você via que o negócio não evoluía. E os meus amigos que se formaram de engenheiro, a maioria também não estava trabalhando de engenheiro. Isso é verdade, entendeu? O engenheiro não trabalha de então, engenheiro. Aí eles não estavam mais trabalhando de engenheiro. Cada um tinha trabalhando na empresa do pai, o outro numa empresa nada a ver, o outro fazendo um negócio diferente. É uma área que forma muita gente, mas tem pouca oportunidade. Hoje em dia Brasil, tem bastante engenheiro trabalhando em banco, na área financeira. Vocês são bons em matemática. Mas não era tão evidência naquela época também, né? O mercado financeiro não estava tão na moda como está hoje em dia. Né? E aí... Então teve isso. Daí eu decidi, cara. Eu falei, pô, vai ser difícil eu sair daqui, né? Só que aí a família faz pressão, né? Minha mãe chorava. Não, você tem que voltar, não sei o que e tal. Né? Nisso meu pai faleceu. E aí ela fez mó drama, tem que voltar, não sei o que. Aí eu falei, não, vem pra cá. Aí em 2009 ela veio. Deu a crise, né? Teve aquela crise em 2008. Foi um pouco complicado, mas aí o governo ajudou e tal. Aí em 2009 minha mãe veio. E, porra, ela curtiu, cara. Daí ela falou, puta, você mora no paraíso, velho. Aí ela falou, nunca mais eu vou... Te encher o saco. Vou te encher o saco. Na verdade, vou começar a fazer pressão pros seus irmãos vir, tá ligado? Tipo, largar a vida deles e vir. Daí foi isso, cara. Daí, tipo... Agora que você tá... você tem bastante tempo, né? Você costuma ir pro Brasil em quanto tempo? Então, agora casado, assim, tipo... na verdade, eu fui ano passado. Foi lá? Um pouquinho antes da pandemia, ali, fevereiro eu fui. Ainda precisava comprar os equipamentos e tal... Pro restaurante, aí a gente foi. Teve uma vez que você foi e trouxe até uns bonés pra mim que eu encomendei. Trouxe. Encomendei os bonés do Vai Malandra lá em São Paulo. E aí eu pedi pro cara deixar na casa dele. E aí ele botou na mala. Sim, trouxe. Então. Depois que eu casei, eu casei em 2014, a gente... Quase todo ano a gente foi. Você conheceu a sua esposa aqui na Austrália? Não, cara, eu já conheci ela desde pequeno, velho. Já era um amor... Caramba, foi legal. Foi um reencontro, assim. Eu estudei com a irmã dela, né, nesse colégio adventista e ela era 3 anos mais nova, ela era pequenininha. A gente se conhecia, tipo, eu provocava ela, puxava o cabelo, sabe aquela coisa, bulinava ela quando ela era pequenininha. Só que eu estudava com a irmã dela, né, tipo, E aí, numa dessas idas pro Brasil, depois eu tava solteiro aqui, tive uns relacionamentos, não deram certo. E aí, numa ida pro Brasil, fiz esse encontro com a minha cunhada, que hoje é minha cunhada. E aí... daí aconteceu, né? Tava começando o negócio de mídias sociais, Facebook, tava começando. Aí acabou que, tipo, a gente se adicionou, ela tava solteira, eu tava solteiro. E aí a gente marcou né? Vamos sair e tal, vamos. Aí ela, né? A minha cunhada pegou e falou, minha irmã tá solteira e tal, sei lá. Essa é a melhor parte da solteirice, né, mano? É o flerte. Você tá solteiro e ir pro Brasil solteiro. Não, o mais legal de ser solteiro é o flerte. Porque aí você tem a conquista, tem não sei o quê, depois você começa a namorar a pessoa, isso é muito do caralho. Então, aí foi assim, a gente se reencontrou, né, depois de, sei lá, quantos anos, mas eu já frequentei a casa dela, eu ia fazer... trabalho de escola com os pais, sabe? Conhecia já, sabe? O pai dela português, dono de padaria. Então, assim, já lembrava, né? Era pequeno, aquele cara mas lembrava. rígido, né? Lembrava. Então, tipo, a gente se reencontrou, começou a namorar a meia distância. Eu falei, vem pra cá, vem conhecer e tal, não sei o quê. E aí a gente decidiu, o negócio engatou, a gente decidiu, né, casar. A gente casou e veio. Aí ela veio pra cá, então assim, eu tô casado só. E o legal é que ela é tão correria quanto você, né? Em fazer as paradas. A gente se complementa, cara. Ela é do marketing. Cara, ela é da venda ali, do marketing. Eu era, né? Deu uma melhoradinha, mas eu era péssimo pra vender. E até eu tentei alguns negócios, era isso que a gente tava, né?
conversando antes, eu tentei alguns negócios e não deram certo. E eu Aqui, acho... aqui. Aqui. E aí eu descobri que eu não sabia vender. Entendeu? Que venda é uma coisa importante na vida. Acho que todo mundo deveria aprender a vender, porque você tá sempre se vendendo. Sim. Seja para um relacionamento, seja para um negócio, seja para conseguir um emprego. Alguém diz que quem vende não passa fome. Não. Acho que é uma das primeiras profissões. E muitas pessoas aprendem por necessidade, né? Sim, claro. Então, assim, eu tentei, né? Teve esse lado aí eu não foi assim, abrir um restaurante, tipo, do nada. Tipo, Quais foram os seus empreendimentos antes do que deu certo? Primeiro, eu montei... como eu tava viajando muito nessa época e eu decidi... O surf sempre foi uma paixão, assim. Eu queria aprender a surfar e aí eu comecei a viajar para fora e realmente caí nessa... E aí eu descobri que, tipo, você podia tirar foto de surf e surfar, né? E aí você viajava, é legal, cara. Porque no tempo livre você surfa. Puta sonho, né? Então daí eu investi no equipamento e comecei a tirar foto de surf. E aí fiz curso e tudo mais, cara. Eu fiz vários cursos, cara. Já desde antes, fiz engenharia. Depois, como eu tava dando aula, daí eu acabei terminando matemática, porque era fácil, as matérias estavam ali, eu fiz matemática. Cortando as matérias, né? Fiz mais 6 meses, completei matemática e física. Fiz depois... cheguei aqui, fiz curso de chefe, daí fiz curso de fotografia, quando eu decidi que eu queria tirar foto. Mas daí eu descobri que fotógrafo de surf não dava dinheiro, cara. Aí, larguei. Entendeu? Cara, aí, física e matemática. Eu não me vejo estudando isso. Nossa. Eu chorava na época de escola. Pra mim é muito fácil, cara. Muito tranquilo. Pra mim é o contrário. Pra mim é muito fácil o português, geografia e história. E eu, o contrário. Eu sempre fui ruim. Eu queria ser bom de exatos, que dá muito mais grana. Eu sou ruim nos dois, eu acho. Tanto é que quando na residência eu tive que fazer a IELTS, né? E aí eu fiz lá uns simulados e falei, não, beleza, tá tudo fácil, né? Listening... Reading, tá tudo tranquilo, mas o writing, eu falei, puta, não sei fazer redação, cara. Ferrou, né? Aí, porque redação é redação. Aí eu tava estudando ainda curso de chefe, e aí eu pedi lá pros professores me ajudar, tal, pra aprender a escrever. Tive aula de redação com os professores do TAFE, né? Pra poder passar, mas passei raspando, viu? Tudo sim, 7, 7, 7, 5. O writing foi o mínimo ali que eu precisava. Eu não podia tirar menos. Esse eu tenho medo por causa disso. Mas é treino, né? É treino. É treino, é prática o tempo todo. E aí, aí fotografia foi um. Aí depois eu... Então, mas chegou a meio que sonhar... Que não, fiz, cara. Fiz. Cheguei a viajar. Aí depois a gente, com essa história da fotografia, eu e um outro... conhecido, né, de viagem, aí você conhece muita gente, né? Começa a viajar, você conhece o pessoal. Aí comecei a estudar isso, comecei a estudar empreendedorismo, né? Aquela coisa que existe um outro universo e é um estudo mesmo, cara. É como se fosse um curso, uma matéria. Aí você começa a estudar e aí conhece pessoas, as pessoas apresentam oportunidades ou ideias e tudo mais. Aí nós montamos uma empresa de viagem para Maldivas, que a ideia era levar os surfistas para lá para surfar, porque a gente tinha os contatos, e eu ia como fotógrafo. Ficava tirando foto. Então, funcionou durante um tempo, mas daí o rapaz ainda não tinha residência e não tinha dinheiro para investir. Eu queria fazer o negócio bombar. Para mim, o negócio, já que eu vou fazer alguma coisa, eu quero ganhar dinheiro, né? Claro. Fazer o negócio crescer. E aí, daí separou essa, né? Aí foi uma coisa assim, eu falei, tá, então... Continua fazendo aí, eu deixei, acho que existe até hoje a empresa, bem pequena, mas continua. Mas eu cheguei a organizar algumas viagens, fui para Maldivas, tudo, surfei, tirei foto. Para Indonésia também. Daí, aí foi indo, cara. Depois eu representei uma empresa que eles faziam, não sei se vocês já viram, no Brasil tem hoje já é mais comum, mas na época tinha umas fotos de satélite. Começaram a aparecer as fotos de satélite, né? Esses e o Google Maps, Google Earth e tal. E os caras tinham como... Eles tiravam uma foto de uma região turística, faziam um design legal, assim, tipo... E vendia aquilo como um pôster turístico, assim, sabe? Souvenir, assim, pra você
turista Tipo esses levar. quadros que a galera compra com, sei lá, Copacabana, Cristo Redentor. Isso. Assim. Aí eles tinham, por exemplo, Florianópolis, Sim. eles tinham Ilhabela, em São Paulo, aí tem lá os nomezinhos das praias e tudo mais. Então você vê o relevo, tudo, mas uma paisagem legal, né? Uma parada meio 3D, assim, né? Isso, 3D. Era uma foto de satélite, meio 3D. E aí eles faziam colocavam tudo o nome, assim, Botavam dos uns bairros real, e tudo assim, mais. Aí sim. você vê as E estradas. não deu certo também. Não, então, eu cheguei a imprimir aqui tudo. Foi aí que eu descobri que eu não sabia vender, cara. Porque eu fiz tudo, cara, demorou um tempo. Eu fechei todas as portas, tal, importei os negócios, tal, imprimi, gastei uma grana com impressão. Devo ter uns pôsteres em casa aí. Olha, traz pra gente. Jogado lá. Tu me Não sei falou uma se- vez que você acha que tinha na garagem, alguma tem, coisa assim. Tem. Acho que se não mofou lá, se não estragou, deve ter jogado em algum lugar. E aí esses posters acabaram que... Aí eu fui vender. Pô, preciso pôr nas lojas pra vender, cara. E aí, cara, não conseguia. Mas calma aí, você queria vender o bagulho de Não, Florianópolis aqui na Gold Coast? Não, era da Gold Coast. Eu fiz Ah, da tá, Gold nossa. Coast. A ideia era criar a gente fez um da Gold Coast, os caras pegaram, eu convenci eles a fazer. Eles fizeram da Gold Coast. Trouxeram o E aí, satélite aqui. aí a gente... cara, era bonito, o negócio, assim, bem feito, tal, Sim. um posterzão grandão, assim. E aí foi isso, cara. A gente acabou que eu meio que desisti por não saber vender, cara. Eu tentei entrar, sabe? Você contacta a loja, vai ali, faz. Mas não ia. Aí o cara olha, ele te recusa a primeira vez, Aí você entendeu? já fica Não puto. tinha, hoje em dia não tinha esse Facebook Marketing, essa coisa que você pode vender aí. E na página da loja, essas coisas. Isso, entendeu? E acaba começar a vender por fora e Era até face conseguir to face entrar. o negócio. Era. Então, eu acabei, sei lá, Não deu desmotivou assim, acabei deixando de lado. E aí, depois eu tentei fazer umas marmitas também. Aí eu entrei para uma área mais natural, comecei a me preocupar com a coisa. Fiz uns Você é cursos. vegetariano, né? Foi na Não, mesma época ou já você virou fui, depois? Já fui. Eu já fui vegetariano, hoje eu não sou mais. Mas eu comecei a fazer umas marmitas mais naturais, Sim. me preocupar com a saúde um pouco mais. Fiz uns cursos, aí foi aí que eu fiz curso de health coach também, entendeu? Fiz cursos nessa área, assim, e tudo mais. Cheguei a me matricular em escola de naturopatia, né? Para ser médico. Depois que o Gino pegou a residência, ele falou, cara, agora eu quero ser tudo. Vou fazer um monte de Tudo. curso Tava- nessa porra. Tava. E aí, aí eu casei e aí que começou a surgir a coisa. Porque, tipo assim, não deu certo, né? Essas coisas não deram... Tipo assim, mas eu aprendi. Tudo eu aprendi, cara. Sim, claro. E Tudo é aprendizado. aprendia principalmente com a parte fiscal da coisa, entendeu? Dos impostos Sim. e tudo mais. Tive sorte de ter um contador muito bom desde o início. E aí fui aprendendo, cara. Fui aprendendo e vendo. Quer falar o nome dele aí? Bora. Se quiser dar uma moral pra mim, ele tá Dá pra- propaganda aí, cara. Eles têm um escritório ali em Burley, chama Beachcombing. Se os caras quiserem Accounting. patrocinar a gente aqui também. quiser fazer Ele tá velhinho, já deve estar para se aposentar. Já é bem difícil você fazer com ele. Você vai fazer Sim. com os outros que trabalham lá, mas ele ainda faz o meu. Uhum. E ele só trabalha 1 dia, 2 dias por semana. Tá bem. o resto ele vai surfar. Não, já tá para aposentar mesmo. Já tá bem. sim. E aí eu aprendi, cara. Aprendi com tudo isso, com as falhas, vamos dizer assim. E aí eu vi que eu precisava aprender a vender. Uhum. E aí, beleza, vou dar um tempo, respira, vamos tentar vender aí, vamos tentar aprender a vender, né? Foi aí que a Sandra E te aí ajudou. a Sandra me ajudou. Porque aí nós casamos e eu descobri que ela era uma ótima vendedora. Eu vi ela vendendo o carro dela pra vir embora, eu falei, pô, ela é boa vendedora, entendeu? E ela começou a falar, ela trabalhou no Groupon, trabalhou aqui, trabalhou ali. Eu falei, pô, então ela vai me ensinar isso aí. Uhum. E aí aí beleza, aí viemos, continuei trabalhando de chefe, eu era full time no cassino nessa época, tinha um emprego, né, certinho lá, tal, precisava pagar as contas. Ela veio estudando inglês também pra aprender, precisava aprender inglês. Uhum. E aí Isso foi em que ano? 2009? E aí já foi 2014, 2014. 2015, assim, Estamos chegando aqui. Aí 2015, aí apareceu a oportunidade da gente... ela começou a trabalhar no antigo Pastel e Surf, que hoje é Made in Brasil. Trabalhou um tempinho lá. Ela trabalhava lá. Ela chegou a trabalhar ali, porque eu fornecia, eu fazia o catupiry, eu fornecia para eles e tudo mais, então eu tinha o contato dos donos ali e tal. E aí ela chegou a trabalhar um pouquinho, mas ali o negócio já não estava dando muito certo. E eles pegaram e
E aí ela começou a trabalhar no café do lado, que hoje é o Dharma, que é nosso café. Ela pegou Qual era o nome antes? Sempre foi Dharma. Sempre foi Dharma. Você pegou assim, a acho marca. que teve um... era de um Sim. outro brasileiro. O nome é muito bom. E aí ela começou a trabalhar para ele e ele... Logo de início, assim, um dia ela chegou para mim e falou: eu acho que ele quer vender o café. A gente podia comprar. Eu falei, vou comprar, não tenho dinheiro, né? Vou comprar como? Não, vai lá, conversa. Vai lá, conversa que a gente vê como é que faz, vê quanto ele quer, conversa, né? Conversa não custa nada. Vamos lá, conversar. E ela vendedora, né? Ela vendedora, sentou lá, ela falou, não, porque daí você fica trabalhando de chefe, eu tomo, porque o café era pequenininho, era uma pessoa que trabalhava, de fim de semana você pegava um ajudante, era bem pequeno, né? E aí ela falou assim, não, eu fico trabalhando no café, eu gosto, aprendi a fazer café, não sei o quê, eu fico no café e você... Ela vendeu a ideia pra você. Vendeu a ideia pra mim. Aí eu fui lá conversando, achando, tipo, putz, esse negócio não vai dar negócio, né? Só que aí, cara, logo que eu comecei a conversar com o cara falou, eu quero tanto, mas você não precisa pagar tudo de uma vez. Você pode pagar metade, e aí depois eu fico trabalhando pra você durante um tempo, e aí você só precisa me dar umas horinhas. Então, o cara tava realmente... entregar o negócio. O cara tava querendo tirar a responsabilidade de ser o dono e só queria pegar um trampo, de repente. Queria ter uma vida mais tranquila, né? Ele tava meio cansado. Ele tava 4 anos sem folga, trabalhando direto e tal. Tava querendo um lifestyle diferente. E ele também não tinha muita experiência, né? E aí a coisa deu negócio. Ele era brasileiro também? Brasileiro. Aí deu negócio. Acabamos comprando. E assim, ele pegou... Era pra eu pagar em 2 anos o negócio, né? Sim. Pra ele, eu peguei emprestado. Você tá passando agora aqui, ó. Peguei emprestado um dinheiro com a família e pra dar de entrada e o resto... 2015? 2015. O dólar ainda tava 2 e pouco. E aí a gente pegou, fez isso e assim, só que eu já tinha uma experiência de chefe, né? E aí percebi que o café não tinha comida, cara. O café vendia muita bebida. Vendia café, vendia as coisas e não tinha comida, né? Então, aconteceu de eu falar, se eu colocar aqui, se eu der uma melhorada nesse negócio aqui, vai dar boa, né? Sim. Vai dar bom. E aí eu peguei e comecei a colocar, né, um cardápio, pegar fornecedores e colocar, e mudei a loja. E tu sentiu que tinha uma certa dificuldade, por exemplo, tem uma diferença entre o dono do café australiano, que o cara já tem essa cultura, ele nasceu aqui, e você como brasileiro tentar introduzir, por mais que você tente fazer algo próximo do australiano, ou logo de começo já deu certo? Não, logo de começo deu certo, porque eu trabalhei também, eu trabalhei em café da manhã. Você já tinha uma noção, né? Sim, eu já tinha experiência com a comida, sabe? Sim. Eu não sabia fazer café, que era a parte que a Sandra fazia, que as meninas faziam. Então, o açaí, a gente já fazia açaí, entendeu? Já vendia bem o açaí ali. E aí a coisa foi natural, assim. Eu cheguei e falei, não, eu vou colocar na frente da loja, vou trocar a frente aqui, vou colocar uma geladeira de vidro, assim, display, né? Que a gente chama de display. Com os produtos, vamos fazer uns sanduíches. Porque ali o tráfego é muito grande, né? Sim. De pessoas, porque a gente tá na porque porta tem do mercado e tal. A gente tá na porta do mercado. Então, assim, o grab and go tem farmácia, né? É bom ali. Então... eu falei, se eu der uma melhoradinha nisso aqui, o negócio vai dar bom. E foi o que aconteceu, cara. E aí, tipo... E bomba lá, né? Já começou, assim, a crescer de uma maneira e que em 4 meses, assim, eu falei, não acredito, cara. Tipo assim, a gente triplicou as vendas. Entendeu? Desde quando você abriu, os recordes, eram as 2 lojinhas ou abriu com era uma só só? uma. E a gente tinha uma concorrente do lado. Que também era café. Então a gente só tinha um espaço e eles tinham outro. Sim. E aí a gente começou a ir bem e eles começaram a ir mal, porque eu melhorei a coisa, né? Sim. A moça não tinha muita experiência também, tinha comprado o business de uma outra pessoa. E a gente começou a vender, eu lembro que eu sentei uma vez com o fornecedor de açaí e ele falou, ele falou, um dia eu tenho um café, um cliente aí que vende 12 caixas de açaí por semana. E a gente, quando eu comecei, vendia 2. Entendeu? O café, só para vocês entenderem, existe uma marca do café e essa marca ela nos dá a máquina de café, você tem que né? comprar E a gente compra o café deles. Então, assim, consignado, tipo, né?
eles fazem manutenção, tudo é legal pra caramba. Você não precisa se preocupar com uma coisa... Não tem um gasto caro, menos, né? Você não gasta caro, café é caro, né? E quando eu assumi, e eu cheguei pro cara e falei, pô, eu quero tem como você conseguir um guarda-sol novo, um negócio novo aqui e tal? Ele falou, pô, até tem, cara, mas... Bancoff? Bancoff, Barão Bay, um café bom. Aí eu conversei com ele, e aí ele falou assim, pô, até tem, cara, mas olha só, eu tinha acordado com esse dono, que tinha uma meta para bater, né? Era 10 bags por semana, e ele não bate essa meta. Mas mesmo assim, ele tá sempre ali e tal, eu deixei, eu nunca tirei a máquina dele, porque ficou, né? Uhum. E aí eu falei, pô, então qual que é? Me fala aí, abre o jogo aí, que eu não tava sabendo dessa história. Não, é 10 bags de café. Eu falei, beleza, se eu atingir as 10 bags, eu vou vender muito mais, falei pra ele. Mas se eu atingir aí, você me dá? Não, eu dou. Passou 4 meses, eu falei, já atingi a marca? Pô, você já passou da marca, já tá bem melhor. Falei, então, tem como você conseguir aí? Consegui um guarda-sol novo, tá? Aí que fui reformando, né? Fui reinvestindo o dinheiro. Sim. E enquanto isso eu trabalhava de chefe full time. Então, assim, o meu dinheiro pagava as contas e o dinheiro que o café começou a dar... Você trabalhava de chefe full time no próprio café ou em outro lugar? Não, no cassino aqui. No cassino, continuou trabalhando. Star, Porra, deve ter sido uma correria do caralho essa época. Não, porque o café não dependia muito de mim no começo. Entendi. Porque eu não fazia parte do negócio. Só que assim, quando eu tava de folga, eu ia lá, entendeu? Claro. A minha esposa tava lá. O boi só engorda com o olho do dono, né? Eu ajudava, mas ela tava lá tomando conta, não sei o quê. Então assim, aí a gente conseguiu umas funcionárias boas, a coisa foi evoluindo. Sim. E aí... começou a crescer. Aí você perguntou dos dois. Sim. Depois de um ano, acho que mais ou menos, 1 ano e meio, eu paguei o cara, até antes, cara. Eu paguei o cara em 5 meses. E depois, passou 1 ano e meio, eu paguei a minha irmã, que eu tinha pegado dinheiro emprestado. Dinheiro do Brasil, verdade. E meu cunhado, aí paguei eles, e aí fiquei sem dívida. E aí eu falei, agora a gente tá indo só bem. pra cima, né? Aí apareceu a oportunidade de comprar o café do lado. E aí, assim, não só a oportunidade da gente expandir... E de não ter um outro concorrente também atrapalhando, né? Tivemos essa visão. Não tava querendo nessa hora. Porque, assim, eu acabei pagando mais caro do que valia. Porque você tem aquele lá que talvez não era tão competente quanto você, mas podia chegar um cara foda na próxima, né? Podia. Foi aí. A gente pensou nisso. E aí falou, a gente mata um concorrente aqui e fica com os dois e a gente amplia, entendeu? E aí nós ampliamos... E foi assim. Aí o café começou a ir bem, mas assim, muito bem. Aí... Tem muito cliente fiel lá? Tem, cara. Tem. E nessa o Pastel e Surf já tava... E aí, não, aí o Pastel e Surf tava caindo, E ele... Chegou a fechar lá com um tempão fechado, antes da gente comprar o café, eles ofereceram pra nós. E aí a gente não deu negócio. Sim. A coisa não andou, não deu negócio. E aí a gente apareceu o café, compramos o café. Daí a gente tava indo bem, eles começaram a... Né, não estava indo muito bem. E a gente passou a... depois de uns 4, 5 anos, vieram me oferecer de novo. Não chegou a fechar. Assim, só fechou mesmo quando eles venderam para nós. Que daí eles decidiram fechar 2 meses antes do que... E dentro dessa questão de negócio, seria mais interessante, de fato, você comprar deles ou eles fecharem e você só alugar o local? Porque tem a questão da rede social, você abraça ali um pouco de público deles e tal. Os dois, mas... Você abraça um público... Porque você não comprou a marca, né? Você só comprou a rede social. Não, porque, assim, na minha visão, tava meio com filme queimado. Descrédito, né? Isso que é complicado. Às vezes você vai abraçar uma marca que já não tá mais funcionando. Exato. E demorou um tempo pra gente desvincular, entendeu? Porque foram alguns anos. Foi aí que surgiu Beleza, surgiu outros lugares e tudo mais. E aí... Foi mais ou menos nessa época. Mas eu ainda trabalhava de chefe. E aí só que assim, eu já não era full time. Eu já tinha passado para casual. Já trabalhava 2, 3 dias por semana. Porque aí eu focava no café. Eu trabalhava no café muito tempo. O café dependia de mim. Eu fazia as compras. Eu rodava... Aumentou, né? Aumentou. Então assim, imagina, no começo eu consumia, sabe, sei lá, 3 caixas de maçã. Depois eu já tava consumindo 10, 12, entendeu? Na semana. E não é qualquer lugar que você consegue maçã barato, entendeu? Laranja, e aí laranja, maçã, banana.
Banana pra Banana mim é caro pra porra. Então, vamos lá, assim, o seu... Quanto tempo tem o Made in Brasil? O Dharma? Na nossa gestão? mão, quase 6 anos. Então demorou 6 anos pra você acertar num business. Não, eu acho que quando eu cheguei... 3 anos já tava bem. Em 2017 já tava legal. Não, mas eu digo 6 anos de Austrália. Sim, E aí você acertou no business, né? É, foi... Você falou, Mas assim, nós temos que considerar... Não, assim, não foi só 6 anos de Austrália. Na verdade, já estavam uns 10 aqui. Quando o Dharma, né? Mas os primeiros anos eu não pensava em empreender. Mas depois que a coisa começou a desenvolver a ideia, eu comecei a estudar. E aí foi mais ou menos uns 6 anos de estudo até dar certo. De eu tentar os outros business e não deu certo. Aí 2018 tu abraçou o Made in Brasil, foi 2018, né? Isso. É isso que eu pergunto. Aí eles vieram oferecer de novo. Só que aí, tipo assim, cara, vieram oferecer. E aí, tipo assim, na hora eu até falei, puta, não vou, cara. Agora não dá, entendeu? Aí eu fui lá, a Sandra tava viajando, tava no Brasil, que ela tinha ido buscar os pais dela a primeira vez que eles estavam vindo. Mas eu falei, autoriza eu ir lá olhar pra ver como é que tá a situação. Aí eu fui lá olhar e falei, cara, desculpa, mas não tem nem como pagar nada disso aí. Porque tá tudo, vai precisar de uma reforma muito grande. Vou ter que mudar tudo. Entendeu? E eu lembro quando você tava abrindo, você tava postando direto. Tô reformando a cozinha aqui, você arrancou tudo. Aí, putz, teve que destruir tudo. Na época até deu uma força pro Júnior, a gente fez um combinado, a gente ficou 1 ano fazendo rede social, né? A gente ficou trabalhando junto bastante, pegando firme ele fazia postagem, eu sempre botava pra galera lá no Facebook, no Instagram, tá reabrindo, não sei o quê. Aí eu lembro que tinha até uma foto que era puxando assim, e era o letreiro aparecendo, e aí foi fazendo aquele... Fiz tudo, cara. O passo a passo, sabe? Do negócio de, vai fazer o logo, você criou com aquele rapaz de Bali que te ajuda, e aí fez o letreiro de cima, aí mostrou pra galera, tipo, mostrando uma coisa nova que tá chegando, pra galera de fato tirar da cabeça, que apesar de ser o mesmo local, não é a mesma até pessoa hoje, fazendo, cara. Até hoje, às vezes, aparece aqui, vamos lá no pastel, a gente é conhecido como pastel, né? Mas é mais pela galera da antiga, Da antiga, sim. Mas tem gente que... Porque mesmo você estando aqui, às vezes o cara... o cara não é muito da rede social, o cara não vai naquele shopping, aí ele não vê. Daí depois de muito tempo, por algum motivo, ele passa ali na frente, ele... Nossa, mas quanto tempo vocês estão aqui? Pô, já faz 5 anos, já 4 anos, sei lá. Aí o cara fala, não sabia, cara, mas aqui antes era pastel e surf, né? E o que você acha que foi o diferencial? Porque assim, eu não cheguei a ser consumidor do pastel e surf, porque assim que eu cheguei, logo depois fechou. E como eu morava em Southport quando eu cheguei, eu não tinha carro, não tinha nada, eu jamais iria pra Miami. Eu posso responder isso pra você, entendeu? Eu cheguei a pegar ainda lá. Então você como consumidor, o que você acha que foi a diferença? Você ia lá, os caras já não estavam mais com vontade de trabalhar, eu senti isso, sabe? Você chegava lá... Tava empurrando com a barriga ali. Já estavam... Acho que eles já estavam no ponto. Você chegou a pegar quando eles tinham aqui em surf? Não, então, eu não peguei o de surfers. O que eu ouvi a história foi que o de surfers meio que quebrou lá, né? Porque eles tiveram que investir uma grana fodida. Eu tenho uma história relativamente curiosa com isso. Eu tinha acabado de chegar, conhecia porra nenhuma. Minha agência me botou lá na casa do caralho de Southport. Era tipo meia hora andando pra ir pra Imagine, que era a minha escola. Aí um final de semana eu falei assim, vou pegar o tram, vou pra surfers. Aí eu tava olhando assim, aí eu vi no mapinha do Google Maps, pastel e surf. Pastel e surf. Falei, vou lá, né? Que era ali no bequinho da onde fica Langport. Cheguei lá, não tinha porra nenhuma. Falei, caralho, como assim? Tava fechado já. Já tava fechado. Era no bequinho da Langport. Sim, ali mesmo. Mas a Langport é em Southport. Não, a Langport é aqui, pô. Aqui atrás. Não, a Langport é aqui, tá? A Langport é ali naquele bequinho onde tem aquele restaurante italiano famoso ali. Porque assim, do italiano. O que eu fiquei sabendo na história foi que eles investiram uma grana fodida nesse pastel de surf. Então, o primeiro, que assim, na verdade o pastel de surf surgiu em 2006. Sim. Foi um japonês, assim, né, tipo, brasileiro, que montou, só que naquela época não tinha tanto brasileiro pra sustentar. E aí vendeu pra um outro, que tá aí até hoje, o Rodrigo, daí o Rodrigo assumiu, ficou um tempo com ele, vendeu pro Gustavo. E aí o Gustavo, que era o Gustavo e a Mariela, eles são primos, né? Aí o Gustavo... A gente conhece? Hã? A gente conhece, não? Cara, a Mariela tem uma agência de... Ela eu conheço da Mote International. Isso, ela mesmo. O Gustavo... Hoje ele tava trabalhando no Pacific Fair até um tempo atrás, agora tá um negócio de Bitcoin aí, de moedas, criptomoedas. Ele assumiu praticamente, né?
E aí passou... E aí eu sinceramente cheguei pra ele e falei, cara, esse negócio aqui acho que não dá muito certo não. Porque eu já tinha visto 2 e não tava dando certo, né? Não tem muito brasileiro e tal. Só que ele me surpreendeu, cara. Ele mandou bala e ele fez o negócio bombar. E nessa época teve churrascarias, Sim. igual tem hoje aqui a Flame. Brazilian né? Flame, né? Teve churrascarias desse tipo, em Broad Beach, teve na Brasa, não sei o quê, teve várias. E todas não deram certo. E eles eram popularzão e dava certo. Bombava lá, chegava de sábado, cara, era uma fila, você ficava esperando lá, velho. Você não conseguia comer. Entendeu? A não ser que se ligasse antes, tivesse contato com as meninas ali e tal. Tipo, e eu fornecia algumas coisas pra eles, então eu tinha um contato bom com eles. Teve uma distribuidora também. Né? Eu acabei fazendo... Aí isso foi agora mais recente, que também não deu certo. Mas o que você distribuía antes era o catupiry, né? Era o catupiry, na verdade eu fui oferecido pra fazer e acabou uma pessoa que fazia, foi embora, sei lá, parou de fornecer. Aí ele falou, faz aí pra mim que eu compro. Aí eu fiz uma receita, ele gostou e aí ficou. Da hora. E foi isso. Daí eles abriram um Surfers. Porque estava indo bem o dia lá, eles falaram, vamos abrir um Surfers, porque Surfers, né? Surfers é Surfers. E aí só que não foi o mesmo conceito. Essa é a minha visão. Posso estar errado, mas não foi o mesmo conceito. Porque lá é pequeno, o aluguel é mais barato, tudo elétrico, entendeu? Já tem um fluxo, por mais que você tenha o brasileiro, mas a gente tem um fluxo de pessoas de fora. Então, até mesmo gente que vai pra Burley, que vai voltar, vem pra cá, ou você até mesmo acaba que vai vendendo, pra lá só cara. pra isso. Você acaba vendendo. Eu, por exemplo, não faço marketing nenhum pra gringo, tal. Meu menu é em português, minhas postagens são em português. Mas a gente atende muito o pessoal de fora porque eles estão ali. Eles passam, vê o lugar lotado, dá uma olhada no menu. Fica curioso, come e gosta. Olha um prato ali, senta, do né? cliente, e come. Né, então, assim... Você come com os olhos. Exatamente. Aí eles abriram o Surfers e aí foi mal dimensionado, de repente. Aí ficou aquela história... um dava dinheiro, o outro não. E aí, tipo, perderam meio fôlego, eu acho, sabe? Tipo... então acho que... Por isso que eu tô falando, minha visão, quando eu fui E o que tava dando dinheiro era o de Surfers. Sempre foi de Miami. Não, sempre foi de Miami. Sempre foi de Miami. Porque aqui... aí colocaram licença de bebida. Não, mas vamos fazer uns happy hour, não sei o que tal. Vamos fazer as coisas. Bar, né? Vamos virar um bar, vamos ter mais, vamos fazer isso. Tentaram, entendeu? Mas o custo era muito alto também, até onde eu sei. Então, acabou que a sociedade começou... O rapaz falou, pô, eu tô trabalhando pra caramba e não tô tirando mais dinheiro. Antes eu tava tirando. E aí ele resolveu vender, aí ela não queria, aí, sabe, assim, deu uma... Sim. Desencontro ali entre eles. E aí ele abandonou tudo, deixou na mão dela. Só que aí, cara, agência. Ela tem, acho que 2 filhas. E uma pessoa só também. Uma pessoa só. Ela é chefe também, mas... Aí, cara, eu sei como é, cara. Tipo, Sim. Hoje de comida, você tem que estar ali. E pra você, o que você acha que foi o diferencial entre o que era o Pastel e Surf, depois que abriu o Made in Brasil, que fez a galera falar assim, porra, legal, quero realmente vir aqui mais vezes? São algumas coisas, eu acho. Entendeu? Não tem um ponto assim, mas eu acho que primeiro é que hoje em dia tem muito mais brasileiro. Isso é. Tá? Então, assim, não é nem mérito. Mas ao mesmo tempo cresceram mais restaurantes. Mas tem outros restaurantes. Sim. Então, assim, mas tudo bem. Tem mais brasileiros, tem um público maior. Você for bem, você consegue. E o cara não come todo dia no mesmo lugar. Lógico. Tipo, hoje eu quero comer no Made in Brasil porque tem caldo de cana. Daí eu vou lá, tomo um caldo de cana. Outro dia vai em outro e Mas assim, esse foi um ponto. O segundo é que hoje a gente tem o meu menu é bem melhor do que era comparado, entendeu? Então, assim, mais variedade, tem muito mais variedades. A gente tem uma coisa bem mais estruturada. Terceiro, que hoje a gente tem mais produtos também, né? Porque tem uma importadora trazendo produtos brasileiros e a gente tem mais acesso. Né, foi um pouquinho evolução, de tudo, né? Entendeu? E o trabalho também, né? De estar ali. Como um bom surfista, você surfou na onda, né, cara? Pô, lógico, tem que ir, né? Claro, tem que ir. Então, assim, aí já a coisa começa a evoluir. Hoje eu já tenho outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, e quais são os planos futuros agora? Cara, os planos futuros, a gente tá importando um trailer. A gente tá entrando no mercado aí dos eventos, né? Então, já fizemos alguns aí no passado. Né, carnaval, festa junina e tudo mais. Eu enchia teu saco na época. Tu falava, porra, Júnior, vai lá, faz um negócio do... eu não botava muita fé. Daí, cara, eu fiz uma vez, fui convidado, gostei. Aí eu falei, mano, vou me preparar pra fazer isso aí.
Agora, finalmente, estamos se preparando. Então, assim, a gente está trazendo um trailer, já está fabricando, já está quase terminado. Para fazer esses eventos. Vamos fazer eventos aqui na Gold, vamos fazer eventos em Brisbane também, já está meio que fechado. Show de bola. Fazer essas festas brasileiras. Legal. Tem muita repente, feira, né? Em Sunshine, em vários lugares. Cara, a até. feira em si, eu não sei se vira tanto. se vira tanto. Porque a feira... Que é um não público, é o público, meio espaçado. Mas, né? assim, a ideia inicial vai ser essas festas. Sim. Porque aí o público é específico brasileiro, que é o nosso Sim. ramo. E, de repente, uns caterings, assim, tipo, Sim. se você, por exemplo, você tem um casamento, você quer servir Uma comida brasileira. comida brasileira, quer fazer um feijoada Trailer pra todo vai mundo, até lá. a gente pode levar o trailer e fazer pra você, entendeu? Não Legal. precisa ser 100 pessoas, podemos fazer, vão ter um mínimo ali pra valer a pena, mas, entendeu? Sei lá, 20 a 50 pessoas dá pra fazer, cara. Sim. Dá pra fazer. Até porque então... reunião de brasileiro nunca dá só 20 pessoas, né? Não, É no mínimo então, 50 cabeças. Às vezes o cara quer fazer um aniversário, sabe? Dá Aí, tipo 100 assim, pessoas. pô, dá 100 pessoas, leva ali fácil. e tal. Em vez Sim. de cada um chega ali, você chega, porque é praticamente o tamanho de um Made Brasil. Sim. Se você pensar, entendeu? Só que móvel. Exato. Então eu posso levar pra qualquer lugar, desde que, né, sigam as Então agora você vai licenças ter e tudo mais. terceiro restaurante. Então, legal. assim, a ideia é fazer esses eventos que provavelmente aconteçam, sei lá, umas entre 10 e 12 vezes por ano, né? Vamos considerar algumas festas juninas, alguns carnavais, Umas festas de feijoada que a gente fez Sim. aí. A gente vai fazer uma agora semana que vem. Então, assim, já tá meio que... Sem o trailer, a gente já tá fazendo, porque eu tenho barraca, eu tenho tudo, Sim. os equipamentos. Com o então trailer já só tá fazendo. facilita, né? Que aí você não precisa Facilita. montar. Só entrou, estacionou e já exatamente. era. Exatamente. Entendi. Foi isso que eu pensei. Então, vai facilitar a minha vida. Claro. Né? Eu E chego tiveram lá. outras coisas também, como... Você falou que teve a distribuidora. Então... Daí eu tentei, a gente montou uma empresa ano passado, começo do ano passado, acho que talvez o Covid atrapalhou um pouco. E eu e o Rodrigo, que tem um café aqui em Broad Beach ali, Mermaid. Nós montamos Na verdade, a gente ia distribuir produtos de quem fabrica aqui. Uhum. A ideia era, porque tem fabricante de coisas em Melbourne, em Sydney, em Perth, e a gente pegar todos esses produtos e distribuir aqui, sendo refrigerado ou não, essa era a ideia. Sim. Mas daí começou a pensar, pô, a gente pode importar algumas coisas também, entendeu? Mas não é tão simples importar, por prazo de validade dos produtos, tem uma série de coisas envolvidas com a importação. Não é fácil. Não é O que a fácil. Brasília Imports Não é faz, fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas assim, quando você já tá rodando, assim, quem entrar de cabeça vai dar certo, Sim. porque tem mercado para todo mundo. Hoje em dia, eu estive conversando com o Valmor, por exemplo, Brisbane, Gold Coast e Sunshine Coast é quase o número de brasileiros de Sydney. Então é um mercado bom, Claro. entendeu? Então se você conseguir produtos para essa área, tem muita chance. Tanto é que tem bastante brasileiro aí começando com os produtinhos diferentes, Sim. entendeu? E nem tudo dá para você trazer de fora também. Pão de queijo é um deles que você não tem que consegue trazer. trazer, não dá para trazer. Não, o Marcelão acertou. Entendeu? Então, assim, tem outros produtos que não dá para fazer, mas tem produtos que dá para trazer, entendeu? Que o pessoal sente falta. Sim, E claro. hoje em dia, o que eu vejo é que a importadora que tá lá não tá dando conta. Então, assim, tem negócio, tem oportunidade. Porque às vezes falta o produto até para os restaurantes que pedem, né? Sim, a gente tem dificuldade de conseguir aqui, cara. Que os caras conseguem em Brisbane, Eu lembro em que teve uma Sydney, época- em Melbourne, a gente não consegue Teve uma tudo. época que teve uma crise aí que ficou faltando farofa para todo mundo. Farofa. Não, mas aí foi no final do ano agora que atrasou. Na verdade, um container ficou preso e atrasou. E aí acabou Sim. estragando a logística deles. Mas é difícil, cara, porque você tem o público. E pior que você não volta atrás. Você deixou de vender, Já é. já era, cara. Já era. O cara não vai consumir aquilo lá de novo. Exato. Entendeu? Não é, tipo, diferente de uma coisa que o cara consome de vez em quando e aí depois quando chegar ele vai comprar. Não, as festas que passaram, que tinham, sei lá, 10 farofas na sua casa que você ia consumir durante aquele tempo, você não vai voltar atrás e consumir. Exato. Então você deixou de vender, Galera, você deixou no de ganhar Natal, dinheiro, Ano Novo, você deixou ficou de tudo sem pagar, farofa. você deixou de pagar um funcionário, então tem tudo isso, cara. Claro. Então assim, isso é minha visão de negócio. Eu tento não deixar faltar nada. Entendeu? Muito raramente você vai lá e tipo, você vai falar, pô, não tem um negócio aqui, pô, acabou.
E não é fácil, cara, porque você vai final de semana lá no Made in Brasil, tá lotado de tem gente. que ter um planejamento pra isso, né? Não, Tem que final de criar um semana- Então, bom hoje a planejamento. gente tem os 2 restaurantes, né? Tem o café. Estamos reformando o café. É por isso que eu falei que eu tava sem folga aí Sim. e tal, porque eu gosto de fazer as coisas também, assim, tipo, eu acho que dá mais valor, né? Você Você vai fazer. Sim, claro. Então eu vou lá, eu pinto o teto, eu vou, sabe? É o remendo. pessoal Aí só o que falou, não boi só pode mesmo- engorda com o olhar do dono, né? Só o que não pode mesmo, que eu peço pra alguém, né? Tipo, eu preciso instalar uma tomada 15 amperes, aí eu tenho que chamar um eletricista. Apesar que eu sei Você fazer. saberia fazer. Sem Mas engenheiro, regras, né, da Austrália e tal. Aí eu chamo o cara pra fazer, entendeu? Então, tem algumas coisas que não dá pra fazer. Mas o resto, que se eu souber fazer, tem um exaustor lá pra instalar. Eu vou instalar o negócio, entendeu? Sim. O Júnior é multiuso, né, cara? O Júnior fez Bombril. 57 cursos aí de... Bombril, mil e uma utilidade. Cara, Tira a foto muito do bom. negócio, instala as tomadas, Pois já é. cozinha Falta- ao mesmo tempo. Falta tempo, cara. Já Hoje- aprendeu a vender, então vende também. Agora Falta vende, tempo, agora falta vende. tempo, cara. Isso é uma das mas coisas esse- que eu... O é dia bom. deveria ter mais que 24 horas. Muito Né? Podia, mais. podia ser tipo Unibanco, né? 48 horas. 32 48 horas horas. ia ser bom. 48. Umas Bom, 2 horas a mais Falando pra em dormir. tempo, a gente também tá no Mas tempo, 3 cara. horinhas só pra dormir já era, né? Cara, a gente tá chegando próximo do fim aqui, Próximo 1h do e fim. 24 aqui, 1h25 Sim, batendo agora. agora de podcast. bom, hein? Bate-papo Passou muito rápido. bom. Passou É verdade, rápido, tomamos passou cerveja rápido pra mesmo. caralho A gente aqui. tomando, matamos o six-pack aqui praticamente, tomando. É. Deixando de ficar aqui doidão nessa porra também. Olha, só lembrar também, né? O Júnior falou, pô, ele não pode, ele vai dirigir e beber. Cara, aqui na Austrália a gente tem a liberdade de beber 2 cervejas, né? Pode tomar 2 Pode tomar cervejinhas e 2 dirigir. cervejas e dirigir. Numa hora, né? Como já deu 1h24, dá pra tomar 1h25, É, vamos dá tomar pra mais tomar algumas Dá pra também. tomar. Às vezes algum brasileiro vai ver e vai falar, nossa, ele... Tá bebendo e vai dirigir. Então, ô seu pau no cu. Aqui na Olha só, Austrália, pode beber 2. Aqui tem 5, nós somos 3, então é só dividir entre a galera, dá menos de 2. 6, dei mais uma ali atrás. então. Caraca. Dá menos até, dá 2 Mas pra eu cada. nem trouxe mais pra não... Não. Senão a gente fica aqui o dia todo, né? Exatamente. Um dia, né? Vamos lá na Boroshop Eu agora senti comprar? que o álcool segurou até mais. Vamos lá na né? Boroshop comprar mais Vamos algumas? continuar aí, tem mais câmera, tem mais tempo de câmera. Tem mais pão de queijo, tem mais cerveja, a gente vai ficando. Pô, esse pão de queijo tá muito gostoso com essa cervejinha, viu, velho? Demais, tá demais mesmo. Esse aqui Casou é o de bem, alho. cara. O de alho com a cervejinha casou bem. Casou muito Bom, estamos perto do fim. Queremos agradecer todo mundo aqui que esteve com a gente, quem estava assistindo agora. Obrigado, Agradecer ao Júnior aí, que foi bem solícito, veio aí, aproveitou aí o dia dele de folga, né? Pra poder Não, aturar a esses verdade, 2 idiotas Eu que acho estão que aqui. ele até gostou de vir, porque ele Claro, tá lá se lógico, fudendo lá, lógico. cara. Tendo que... Tira a minha cabeça, sai um pouquinho. Da... Ajudamos ele a É, pegar a tá folga bom. que ele Ó, merecia. que bom, né? Gabriel, você fez alguma coisa de bom hoje. 21 dias trabalhando direto, é bom dar uma relaxada. Tomou É. uma cerveja, trocou uma ideia. Cara, quem Agora quiser ele vai seguir... voltar que a chibata tá batendo lá nas Sim, costas. não. Exatamente. Como é que a galera faz pra poder acompanhar o Made in Brasil nas redes sociais? Cara, é bem fácil. A gente tem o Facebook, Instagram principalmente. Então é Made in Brasil GC, né? De Gold Coast. Aham. Então Made in Brasil GC é bem simples. E o Dharma? O Dharma é Dharma... Dharma tem HD. D-H-A-R-M-A. Dharma é uma filosofia indiana. Tem todo Sim. um negócio assim, né? Então é Dharma Gold Coast também. Beleza. Então, a gente, assim, não é voltado ao público brasileiro. São 2 business totalmente diferentes. Apesar Dharma, você diz, né? apesar que a gente tá no mesmo shopping, às vezes até um faz um pouquinho do outro. Sim. O pessoal que trabalha lá, um come lá, outro come aqui e tudo mais. A gente pede suco, faz num lugar, o açaí também. Uhum. Mas são se públicos complementam, alvos né? diferentes. Um é pro australiano, outro é pro brasileiro, né? Totalmente diferente. Beleza. Às vezes até confundem, né? Porque como a gente acaba dando oportunidade para os brasileiros Sim. trabalharem e tudo mais, acaba o pessoal, né? Mas é isso. A gente tá lá e... Show de bola. E parabéns, cara, porque empreender aqui... Em qualquer lugar, acho que empreender é difícil. Empreender é né? difícil e o parabéns é pelo, você dá oportunidade pros brasileiros aí e tal. Você tá empregando, é uma galera que Exato. você tem aí nas suas Com costas certeza. também, né, cara? Que você Com tá certeza. alimentando aí, colocando Então, cara, dinheiro aí pro obrigado de pessoal. verdade aí por ter Que colado. Isso, eu que agradeço. Agradecer Sucesso aí também- no podcast. Valeu Obrigado. demais. Agradecer também a Aninha e o Pilos. Pra quem quiser saber como filmar um podcast, se você quiser fazer uma filmagem do seu restaurante ou de repente de uma festa sua, utilizar um drone, qualquer coisa do tipo, vai lá no @pilosflyover. Eles fazem uma filmagem de muita competência e com preço muito justo. Então vai lá, @pilosflyover. Eles já estão pegando vários jobs de restaurante, de eventos, de locais que são academias, enfim, Golf qualquer club. coisa. Golf club, de tudo mais. Então, cola lá, @pilosflyover. Agradecer mais uma vez a Gula Gourmet,
Rodrigo Pastor, tamo junto, Obrigado, meu brother. cara. Ô. Até a próxima aí. Oi, muito Valeu, bom, né, Júnior. Thiago? E aproveitar aqui para convidar o pessoal aí, que a gente vai ter, né, se você assistiu o vídeo antes, a gente vai ter aí o evento do KDV agora no fim de semana, dia 17. Ah, mas eu acho que o vídeo vai estar depois do... Provavelmente depois. Mas aí você já deixa na Já mente vai- que pode acontecer o vai próximo. acontecer de novo, Então, vai acontecer de a novo, gente vai estar vai com a acontecer festa É isso. junina, talvez. Vão outros ter outras, vão eventos ter aí. Com outras. certeza Acho que vão ter Acho outras. que o Com vídeo vai estar certeza. depois, mas tudo bem. Fechou Vamos lá. então, galera. Até a próxima. Obrigado. Beijo no coração de todo mundo aí. Tchau. Valeu. Gabi.